Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Estamos iniciando mais uma jornada de estudos bíblicos juntos, né, na nossa Escola Bíblica Online da Igreja do Evangelho Quadrangular da Almirante Tamandaré 707. Você que ainda não faz parte, pode entrar em contato conosco e nós estaremos explicando como você pode entrar para essa jornada. Nós estamos utilizando a revista que tem por título Os Bons e Maus Exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. E no dia de hoje nós estamos na lição de número 1, que diz Moisés, a diferença que a presença de Deus faz. E nós temos lições variadas. Hoje nós iniciamos com o exemplo de Moisés e nós vamos ver o que nós podemos aprender com o exemplo dele. Moisés tem vários exemplos, nós inclusive fizemos um aquecimento da lição lá no nosso grupo de WhatsApp, onde vários irmãos compartilharam o que o nome Moisés traz à sua memória, que lições você tem na memória do personagem Moisés. Muito obrigado pela participação de todos, foi muito legal, né, ouvir a ideia de cada um e um exercício, né, de como é bom a gente compartilhar mensagens, lições bíblicas entre nós, e assim, treinando entre nós, nós vamos nos capacitando para compartilhar com todo mundo. Então, Moisés, a diferença que a presença de Deus faz, tem o texto que é: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Aqui então traz um exemplo de quanto Moisés foi importante. Nunca mais se levantou um profeta como Moisés. E o fato de ele conhecer o Senhor face a face também está descrito em Êxodo 33:11, que diz assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Que lindo, né? E existe aqui também, na primeira parte da nossa lição, uma síntese que diz: a presença de Deus em nossas vidas faz a diferença em cada momento. Faz, meu irmão, conta aí pra mim. Seria um outro exercício que nós poderíamos ter feito, né, no nosso grupo de WhatsApp. Que diferença Deus tem feito na tua vida? E a presença de Deus é contigo? Amém, glória a Deus. Qual é a diferença que ela tem produzido na tua vida diariamente? De forma prática? Nós precisamos refletir sobre isso e valorizar essa diferença e potencializar essa diferença nas nossas vidas. A lição traz o texto bíblico que está em Êxodo 33:1-6, que nós lemos agora. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, à terra que jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os jeruseus, e os heveus, e os jebuseus. Há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E, ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, povo obstinado és, se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. Aqui então nós temos uma descrição do momento após terem sido libertos do Egito, passaram aos pés enxutos no Mar Vermelho. Deus chama Moisés até o Monte Sinai, onde entrega para ele os 10 mandamentos. E aí acontece um episódio, onde após esse episódio Deus diz: vai. E vou contextualizar melhor este texto lá na parte 3 da lição. E nesse momento eu quero só chamar a atenção para algumas partes desta leitura que nós fizemos. A primeira delas é: vai, sobe daqui. Deus dá uma ordem. Deus dá esse imperativo: vai. Eles já tinham feito grandes coisas, já tinham visto grandes operações de milagres diante de Faraó e o grande milagre de eles serem libertos e saírem livres, vivos, salvos da perseguição dos egípcios. Mas ainda existia mais, e Deus então faz o povo andar. Ainda tem mais.
Nós fizemos grandes e poderosos feitos, mas ainda tem mais. Vai, segue adiante. Né? E vai à terra que eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó. Que eu disse para eles, a tua semente eu darei essa terra. Irmãos, Deus quando levantou Moisés, na verdade Deus quando levantou Abraão, enfim, mas vamos nos deter em Moisés. Ele já sabia por que Moisés tinha que ser um líder, ele já sabia por que Moisés tinha que tirar o povo da escravidão do Egito, era para cumprir a promessa que ele tinha feito a Abraão, a Isaque e a Jacó. Para cumprir a sua palavra, para cumprir o que ele havia dito, que daria uma terra à descendência de Abraão. E Moisés fazia parte dessa promessa. E toda essa bênção chega até nós também, essa bênção, essa promessa, esse zelo pelo cumprimento da sua palavra alcança as nossas vidas nos dias de hoje. Nós somos também descendentes desta bênção, dessa promessa. Aleluia. E Deus então manda que continue, porque a libertação é importante, mas não é só. A passagem pelo Mar Vermelho é linda, é gloriosa, mas não é só isso. A conquista da Terra Prometida, sim, mas não era só isso. Tem mais, né? Tem a Terra Celeste. Tem a conquista da Terra Celeste Prometida. Então vai, continua. Passou o Mar Vermelho? Vai. Se libertou do Egito? Vai. Vamos, sempre tem mais. Sempre é preciso ir adiante na nossa vida com Deus. E continuando aqui nesse contexto, Deus diz então que enviaria um anjo, que o anjo iria na frente e que ele iria livrá-los, né, dos cananeus, dos amorreus, dos heteus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, enfim, de qualquer inimigo que atravessasse o caminho deles. E que eles chegariam sim à terra que mana leite e mel. Mas que o povo era obstinado. Em outras traduções eu vi a palavra teimoso, o povo era teimoso, e por isso Deus não iria com eles, porque se ele fosse, aconteceria que talvez ele tivesse que consumir, que exterminar o povo por causa de sua teimosia. E o povo então não se arruma, não coloca os seus atavios, que são como enfeites, ele não se prepara para a caminhada e fica parado ao pé do Monte Horebe esperando o que fazer. Depois nós vamos contextualizar melhor essa parte, mas nós podemos então meditar se a notícia de que Deus não está conosco, que o reconhecimento de que Deus não vai conosco nos entristece, assim como entristeceu o povo de Deus. Nós precisamos nos entristecer cada vez que nos dermos conta que as nossas decisões, que as nossas caminhadas não valorizam a companhia e a presença de Deus conosco. A introdução da nossa lição diz que nós desejamos ser abençoados, e isso não é errado, né? Mas que as bênçãos são resultado do cumprimento das promessas de Deus nas nossas vidas, né? A bênção é resultado do cumprimento da promessa de Deus nas nossas vidas. E o que nós valorizamos mais? A bênção, o cumprimento das promessas ou a presença de Deus? O que tem maior peso na nossa vida? A bênção e o cumprimento das promessas ou a presença de Deus? A introdução chega à conclusão de que a presença de Deus é a maior dádiva que nós podemos ter em nossa vida. E a lição de hoje vai nos fazer pensar justamente sobre isso. O que faz a diferença na nossa vida é a presença de Deus. E Moisés vai nos ilustrar isso com esta passagem que a gente acabou de ler. O item 1 diz Moisés e sua chamada. Moisés foi tirado das águas. Nós sabemos que na época em que Moisés nasceu era um tempo muito difícil, era um período péssimo para o nascimento de meninos, porque os egípcios estavam preocupados com o crescimento do povo hebreu e eles tinham medo que daqui a pouco existissem mais homens hebreus do que egípcios, e então os hebreus teriam um exército maior e talvez mais forte e poderoso do que o próprio Egito, e isso poderia trazer uma ameaça. Então foi decretado que todos os meninos deveriam ser mortos. As próprias parteiras deveriam fazer esse serviço. Ocorre que Moisés foi preservado e a mãe dele o escondeu. Depois o colocou num cestinho no rio Nilo. Esse cesto foi impermeabilizado por piche. E este menino foi encontrado pela filha de Faraó. A irmã dele, astutamente, estava observando, e quando viu que a filha de Faraó o pegou, foi lá e disse que conhecia uma ama de leite entre o povo de Israel, e
filha de Faraó permitiu que Moisés fosse amamentado, sem ela saber, pela própria mãe biológica. Naquela época, os meninos e as meninas eram amamentados até 4, 5 anos, às vezes até mais. Então, ele teve a sua primeira infância aos cuidados da sua mãe biológica, que era temente a Deus. Então, salvo das águas, ele foi protegido pela filha de Faraó, porque a filha de Faraó sabia que os meninos deveriam ser mortos, mas ela não permitiu que isso acontecesse com Moisés. E ele então cresceu num palácio como um príncipe. Em Atos 7:22 diz: foi instruído em toda a ciência dos egípcios. E o que era toda a ciência dos egípcios? Eu fiz uma pesquisa no YouTube não, na internet, no Google, e encontrei uma revista super interessante que fala justamente do conhecimento dos egípcios. Eles tinham conhecimento em medicina, em engenharia, em química, em construção civil, naval, hidráulica. Na medicina, eles foram pioneiros na descoberta de medicamentos anestésicos. Eles então valorizavam muito a saúde do corpo, porque eles acreditavam que o corpo é que levava a alma para o outro lado após a morte. Então eles às vezes tiravam órgãos, viam como estes órgãos funcionavam, colocavam de novo no corpo, né? Eles faziam cirurgias, eles observavam a circulação do sangue, eles que descobriram que a pulsação se verifica no pulso e na garganta. Eles foram os primeiros a desenvolver contraceptivos, eles aprenderam a arte de engessar para refazer ossos, para reconstrução de ossos, e tudo isso eles anotavam. Eles foram os primeiros a criarem a vela para navegação, e eles também entendiam da madeira. Eles sabiam as propriedades da expansão da madeira, a rigidez, a durabilidade. Eles criavam barcos que eram capazes de transportar toneladas, então rochas de mais de 80 toneladas, o que também era uma incógnita. Como que eles conseguiam colocar rochas tão grandes nesses barcos, não só pelo fato dos barcos não afundarem, mas também como fazer esse transporte do barco e para fora do barco, enfim. O rio Nilo também, eles tinham instrumentos para medir a variação das cheias, eles usavam fertilizantes naturais, como esterco, mas também minhocas. Eles usavam a lama do próprio Nilo, que era transportada para terras que antes eram estéreis, e essas terras se tornavam produtivas. Eles sabiam fazer a irrigação artificial, eles faziam canais de vazão controlada da água, eles sabiam fazer bombeamento de água, e tudo isso há muitos anos antes de Cristo. Então, são tecnologias que muitas delas foram descobertas há poucos anos, quando na verdade elas já eram usadas de forma mais primitiva, é verdade, mas eram usadas pelos egípcios, né? Então eles tinham bombeamento da água, técnicas de polimento, sistema de calhas, escoamento de água. Eles eram joalheiros exímios, marceneiros, tinham perfumes maravilhosos, cosméticos, eles usavam maquiagens, e as maquiagens deles, pasmem, elas eram proteção contra a ação do sol. O protetor solar era a maquiagem deles. Eles construíam instrumentos musicais, eram dotados de muitas habilidades artísticas. E o nosso Moisés, ele foi então instruído em toda a ciência dos egípcios, que eu falei só uma parte dela. Existe muito mais. Na literatura, na advocacia, enfim, na política. Então, ele teve essa excelente preparação. A lição aqui nos diz, no finzinho do item 1, no subtítulo 1 também, diz assim que o futuro legislador de Israel teve uma excelente educação e que o prepararia para assumir cargos de liderança. Então, ele teve uma excelente educação que o prepararia. Para o que a nossa educação nos preparou? Com certeza, Deus proveu aquilo que nós necessitávamos para enfrentarmos o futuro, que hoje é o nosso presente. Mas nós, como pais e mães, temos que também entender que aquilo que nós oferecemos para o nosso filho, para a nossa filha, o prepara para o futuro. Que tipo de educação nós temos dado aos nossos filhos e com ela nós o temos preparado para quê? Ou nós estamos os despreparando? Que a gente possa refletir
que esse é o nosso papel, em que nós precisamos desempenhar esse papel. Moisés foi um legislador. Nós somos administradores da nossa casa, da nossa vida, da nossa família. Como desenvolvemos este papel? Que a gente possa submeter as nossas funções à vontade de Deus, sabendo que tudo tem um propósito. Não é verdade? Então, Moisés, ele, depois de ter sido criado na corte egípcia, ele, em algum momento, até tem um versículo aqui que eu vou citar para vocês, ele diz assim, lá em Hebreus 11:24, diz: Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Sabemos que ele foi instruído em toda a ciência, mas ele recusou ser chamado como filho dela, né? E quando ele cresceu, ele demonstrou interesse pelo bem-estar do seu povo. E por ele ter demonstrado esse interesse, ele percebeu que os egípcios maltratavam os hebreus, que exploravam os hebreus. E em algum momento ele viu um hebreu sendo maltratado e interviu. E nessa intervenção, o egípcio reagiu e ele acabou matando o egípcio. E por causa disso, ele teve que sair do Egito fugido e foi parar no deserto de Midian, onde ele casou e passou a trabalhar cuidando de ovelhas e animais do seu sogro. Então, depois disso, ele então trabalhou lá por 40 anos, ele já tinha 40 anos quando fugiu, e ficou trabalhando lá por mais 40 anos, ele tinha então 80 anos, e nós chegamos no item 2, que é desculpas para não ser usado por Deus. E ele estava então lá como fugitivo do Egito, apacentando as ovelhas do seu sogro, e então ele é chamado por Deus, ele é escolhido para libertar os hebreus do Egito. E Moisés então se especializa aqui neste episódio a dar desculpas para Deus. Ele dá então 5 desculpas porque ele estava numa zona de conforto e ele estava tentando fugir da ordenança de Deus para ele. Ele dá 5 desculpas. Ele reconhece que ele é uma pessoa limitada. Então, apesar dele ter tido todo o conhecimento, toda a instrução, como a gente viu, ele não se achava. Às vezes nós fazemos um cursinho de nada e achamos que já dominamos o campinho. Não é assim. Nós precisamos reconhecer que somos limitados. Apesar de nós aqui descrevermos as falas de Moisés como desculpas, isso também demonstra que ele era humilde, que ele temia a Deus, e nós vamos ver isso por partes. A primeira desculpa que ele dá é: quem sou eu? Ou seja, ele não acreditou de imediato que Deus poderia usá-lo, porque ele olhou para si mesmo. E olhando para nós mesmos, nós precisamos reconhecer que somos incapazes. De verdade somos. Agora, o que nós não podemos esquecer é que Deus é capaz de nos usar, apesar das nossas limitações. Então, ele deveria olhar para o Senhor que o estava chamando. Mas ele primeiro olhou para si e disse: quem sou eu? Como que eu vou desenvolver isso? Depois ele falou: qual é o nome do Deus que me enviou? Porque no Egito todos os deuses tinham nomes. E ele então não sabia o que dizer, o que ele diria quando perguntassem a ele isso, né? O Deus mesmo disse que: e eu apareci a Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Êxodo 6:3. Então, ele era o Todo-Poderoso, o Senhor. Mas adiante ele vai dizer: o eu sou me enviou. O eu sou te enviou. Mas até ali era mais uma desculpa que Moisés usou, dizendo: qual é o nome do Deus que te enviou? Primeiro, quem sou eu? Que nome tem esse Deus que me enviou? Deus não apareceu a você. Que as pessoas diriam que Deus não apareceu para ele. Então, aqui a lição traz uma explicação que eu vou ler exatamente. Letra C diz assim: um receio sobre a vocação de pessoas tementes a Deus é a certeza de que Deus a chamou para aquela atividade e ministério. Nós precisamos ter essa confirmação de Deus. Nós não podemos ir conforme o nosso sentimento, conforme o nosso achismo. Nós precisamos da confirmação de Deus. Deus não é Deus de confusão. E Ele nos dará essa confirmação. Nós vamos ver que é Deus que está nos chamando, que é Deus que está agindo, que é Deus que está no comando, né? Então, as pessoas até poderiam ter dúvidas sobre Deus ter realmente aparecido a Moisés, mas Moisés não poderia ter dúvidas de que estaria sendo enviado
da parte de Deus. Ainda mais que nós sabemos, Moisés ia enfrentar muita resistência do faraó, das pessoas, do próprio povo. Se ele não tivesse a convicção de que Deus o mandou, ele não conseguiria cumprir. E nós também precisamos ter a convicção que foi para isso que Deus nos colocou aqui ou lá, né? Outra desculpa, não sou eloquente. Ele estava dizendo que ele não sabia falar direito, que ele não era convincente com as palavras. E isso seria um impedimento para Deus? É claro que não. Tem uma parte em que ele diz: eu sou duro de língua, sou pesado de língua. E isso algumas pessoas interpretam como que ele fosse gago. Mas isso não seria impedimento para o agir de Deus na vida dele. E se ele tivesse qualquer problema de fala, isso apenas reforçaria o poder de Deus na vida dele. E outra desculpa é: manda outro no meu lugar. Por fim, Moisés pede que Deus mande outro. Mas Deus, ele confirma a chamada a Moisés, né? Deus sabia que Moisés daria desculpas. Deus conhecia a personalidade de Moisés. Deus conhecia que ele estava acomodado lá no meio do deserto, né? Mas Deus impulsionou o limitado Moisés a ir adiante. Deus empurrou, Deus chamou, Deus encorajou Moisés a seguir em frente, né? Então ele carimbou a sua vocação, e ele carimbou isso também confirmando a sua vocação através de milagres, porque nós vimos as manifestações divinas nas falas com o faraó, nas pragas do Egito, enfim, em vários momentos, né? Deus então confirmando a sua presença e a sua direção na vida de Moisés. Chegamos ao item 2, que diz: após o Egito, o deserto. Faça a prova de Deus também, e ele vai confirmar que é ele que está agindo junto com você no chamado que ele te deu. Após o Egito, o deserto. Dias com Deus na montanha. Depois de ter passado pelo Mar Vermelho, de ter libertado o povo, Deus chamou Moisés para um encontro no Monte Sinai. Deus então quis ter momentos a sós com Moisés. E nesses momentos lá no monte, ele recebe as tábuas da lei. Ele recebeu a lei. O povo, então, era escravo antes e estava livre. Mas os hábitos que eles estavam acostumados na escravidão ainda estavam presentes, né? Tem uma frase aqui da lição que eu até sublinhei, que diz: os hábitos com os quais estavam acostumados no Egito não serviam para a nova realidade com que se deparariam. Então Deus chama Moisés para dar orientações que ele deveria dar ao povo, porque o modo como eles viviam como escravos não poderia ser o mesmo modo que eles passariam a viver como livres agora. Então Deus estava dando, através de Moisés, as orientações para o povo. Mas acontece que o povo, ele ainda estava apegado ao modo de viver dos egípcios. E como Moisés não estava ali, eles sentiram vontade de cultuar a Deus do jeito deles, e não como Moisés estava ensinando para eles, e estava ali recebendo orientações de Deus para eles. E aí então eles resolveram reproduzir a forma de culto dos egípcios. Os egípcios não adoravam alguém, adoravam a algo, precisavam de um objeto para adorar esse objeto. Então eles exigiram a construção de um bezerro de ouro e passaram a adorar este bezerro de ouro. Então, Moisés estava lá no monte, conversando com Deus, tendo uma experiência gloriosa com ele, mas aqui tem uma frase interessantíssima na lição que fala: nem sempre estar com Deus na montanha significa que não haja problemas lá embaixo. Às vezes nós vamos estar na presença de Deus, desfrutando, ouvindo a sua voz, conversando com Ele, e quando nós sairmos, nós vamos ter que enfrentar problemas. E como nós vamos reagir? Moisés nos dá uma lição. O povo fez uma expressão de ingratidão terrível. Tinha visto gloriosos feitos do Senhor e aí do nada começa a adorar um Deus inventado por eles. Moisés foi descartado, porque o que ele disse, o que ele ensinou, nada disso foi levado em consideração. Eles queriam adorar alguma coisa e passaram a adorar, né? Eles começaram a fazer o culto nos moldes do Egito, onde eles tinham sido escravos. Então, nós podemos ver que a jornada de Moisés ia ser realmente muito dura, que depois de um grande feito, eles, mesmo assim, nem pestanejaram em adorar um Deus fajuto, diante do poderoso Deus que estava falando com Moisés ali, bem próximo. E o que aconteceu com Moisés? Quando ele desceu do monte, ele viu aquele povo assim, ele ficou irado, ele ficou indignado, ele teve um acesso de ira e jogou as tábuas da lei no chão e elas se partiram em pedaços.
E Deus tinha entregado aquelas tábuas a Moisés. Daí então, passado o momento de ira, Moisés se deu conta do que ele fez. E Êxodo 34:1 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Lavra-te 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Com isso, com esse episódio, nós temos 2 lições. A primeira delas: não podemos ser pessoas intempestivas ou dominadas pela raiva, a ponto de destruir ou inviabilizar algo que Deus fez ou deseja fazer. Nós, como pessoas de Deus, como pessoas chamadas, escolhidas de Deus, nós vamos estar na presença dele, nós vamos estar desfrutando de uma paz infinita. Mas nós vamos ter que enfrentar momentos assim, que vão nos encher de raiva, que vão nos deixar irados. Mas nós não podemos ser intempestivos. Por quê? Se formos, nós correremos o risco de destruir aquilo que Deus fez ou que vai fazer. Então nós podemos dizer assim: vamos a um culto, vamos a uma reunião, temos a unção de Deus, glorificamos, blá blá blá. Chegamos em casa, acontece algo que nos desagrada e nós explodimos. Com isso, nós corremos o risco de destruir ou inviabilizar aquilo que Deus quer fazer. Esse é só um exemplo, poderia ser qualquer outro. Nós não podemos ser intempestivos e nós não podemos agir com raiva. É um aprendizado. Um erro de Moisés nos traz esse aprendizado. E o outro aprendizado é o que Deus disse para ele, que ele deveria pegar 2 tábuas novas, que ele deveria escolher essas tábuas, cortá-las, levá-las até a montanha, até em cima. E o que isso significa? Que nós temos que tomar a iniciativa para restaurar algo que foi destruído. Nós é que precisamos fazer isso. Nós precisamos tomar essa iniciativa, certo? Então, Moisés, então, ele teria que escolher essas tábuas, cortá-las, levá-las. Seria um trabalho árduo, um trabalho pesado, mas Deus ainda dá uma outra orientação. E ninguém suba contigo. Êxodo 34:3. Ou seja, ele é que tinha que fazer, exatamente como a lição que eu estou dizendo. Primeiro, não devemos ser intempestivos, dominados pela raiva, sob pena de destruir ou inviabilizar algo que Deus queira fazer. E nós é que temos que tomar a iniciativa e sofrer as consequências para restaurar algo que foi destruído, certo? Então, que venhamos a valorizar o que Deus fez e manter intacto o seu plano em nossas vidas. Que nós não venhamos a nos deixar levar pelas dificuldades, elas virão. A tarefa será árdua, mas Deus estará conosco e vai nos ajudar, né? Chegamos então no item 3, que é a bênção sem a presença de Deus. Deus disse para Moisés que um anjo ia à frente, após o episódio do bezerro de ouro. Então, quando é que Deus fala tudo aquilo que nós lemos lá no texto que baseia a nossa lição? Depois que o povo construiu o bezerro de ouro, Deus então chama Moisés e diz: olha, eu vou cumprir o que eu prometi, vocês vão chegar à terra prometida, mas eu não vou com vocês. Um anjo vai na frente. E isso poderia ser suficiente, porque ele não deixaria de cumprir a sua missão, não deixaria de cumprir a sua promessa. O anjo os livraria dos inimigos, dos povos estrangeiros, né? Mas Deus não estaria com o povo. Por quê? Porque Deus se esqueceu muito rápido que Deus os tinha tirado do Egito. Aliás, desculpem, o povo se esqueceu muito rápido que Deus os havia tirado do Egito. Então, eles não perderam o senso religioso lá do Egito, continuaram com aquilo, adorando um bezerro, uma imagem, uma escultura, qualquer outra coisa, menos a pessoa do Deus verdadeiro, né? E então, Deus disse: vocês foram teimosos e eu não irei com vocês, porque senão eu vou exterminá-los, destruí-los, né? E Moisés tem ali uma atitude diferenciada. Estamos no item 3, número 2, que diz: se o Senhor não for comigo. Então, Deus estava dizendo: eu vou cumprir a promessa, mas eu não vou estar com vocês. Mas para Moisés, a intimidade com Deus e a sua presença fariam toda a diferença naquela caminhada. E aí eu vou ler para vocês Êxodo 33:15, que diz: então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envieis. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. É uma outra versão que eu tenho memória, né? Então,
Moisés viu a diferença entre estar acompanhado da promessa de Deus e estar acompanhado da presença dele. Ele iria adiante, tomar posse da terra prometida, porque Deus estava cumprindo a sua promessa, mas sem Deus, ele não quis ir. Eu posso ter a promessa, mas muito mais do que a promessa, eu quero Deus. Eu quero a presença de Deus. Eu quero a companhia de Deus. Há quem prefira ser contemplado por bênçãos sem valorizar um relacionamento com Deus, sem valorizar estar aos pés de Cristo, estar aprendendo com Ele, estar realmente convivendo com Ele diariamente. Mas esse não é o exemplo que Moisés nos dá. A presença de Deus faz diferença, sim. A presença de Deus é importante, sim. Pode que a promessa se cumpra porque Ele é fiel à sua palavra, mas eu quero muito mais do que as suas bênçãos, eu quero a sua presença, a sua companhia, né? Então, Moisés então se mostra ali um gigante de Deus. Com todas as suas limitações, ele foi um homem grandemente usado por Deus. Mas ele também teve os seus erros e no momento de descuido dele, ele acabou sendo impedido de entrar na Terra Prometida. Ele apenas viu a Terra Prometida de longe, mas isso não tirou dele todo o trabalho, toda a honra, os grandes feitos e poderosos feitos que Deus fez através da vida dele. Ele foi um homem usadíssimo por Deus, né? E ele foi então um grande exemplo. O apóstolo Pedro, ele faz referência ao ministério de Jesus, lembrando de Moisés, quando Moisés disse assim, em Atos 3:22, ele cita Moisés, dizendo assim, porque Moisés disse, o Senhor, vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Então, Moisés estava dizendo, vai vir um profeta maior, semelhante a mim, mas muito maior, e vocês o ouvirão. E ele estava fazendo referência a Jesus, né? A nossa lição, então, ela vem justamente com esse título que nos faz pensar, né? A diferença que a presença de Deus faz. Sem ele, Moisés não quis prosseguir. Que cada um de nós também não queiramos prosseguir sem Jesus. Tem uma pregação que eu sempre cito, às vezes, ela que diz... se Jesus não estiver no céu, eu não quero ir para lá. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus, eu quero a companhia de Jesus, eu quero a sua presença, eu quero valorizar o eis que estou convosco todos os dias. Eu quero valorizar a presença de Deus. E aqui tem um pensamento na nossa lição que nos faz pensar. Deus se importa se valorizamos ou não a presença dele em nossa vida através das nossas atitudes? Será que ele se importa? Sabe quando os nossos filhos começam a ter independência, que vão dormir na casa de um primo, de um amigo, de um tio, e nem sentem a nossa falta? Nem nos ligam de noite, chorando, querendo voltar? Nós nos sentimos como? Como será que Deus se sente quando ele percebe que nós não sentimos falta da sua presença? Que nós venhamos a nos entristecer e que venhamos então a fortalecer o nosso relacionamento com ele para que ele saiba que nós o queremos, que nós o desejamos, que nós o precisamos, que ele saiba que nós o amamos. E aqui também na lição tem o ponto importante que diz: ele se importa sim com o valor que damos à sua presença, e isso deve ser mostrado em palavras e atos. Nós precisamos mostrar que amamos a presença dele, muito mais com a palavra, com a frase eu te amo, mas com as nossas atitudes, com os nossos atos, com as nossas palavras e com os nossos atos. A conclusão diz que só prefere a presença dele aquele que o ama. Então nós precisamos demonstrar o nosso amor com atitudes, muito mais do que com palavras. A presença dele sempre será maior que as dádivas que ele pode nos conceder. Que possamos valorizar a presença de Deus todos os dias na nossa vida, que possamos valorizar a companhia nas nossas atitudes, nas nossas escolhas. Existe uma canção da Gabriela Rocha que se chama Correrei. Eu correrei, desesperado eu estou para dizer que eu te amo. Mas muito mais do que dizer, eu quero provar com as minhas atitudes que eu te amo, te colocando em minha vida, reconhecendo a tua presença, a tua companhia em todos os momentos. Que a gente possa fazer isso com ele e que viver essa vida faça a diferença aonde nós estamos inseridos. Certo, irmãos?
Vamos continuar trocando ideias sobre isso, que essa lição possa frutificar no teu coração. Faça uma oração aí agora e diga para Ele que você quer valorizar a presença dEle, que você quer aprender com Moisés. Vou fazer uma breve recapitulação aqui, que mesmo estando na presença dEle, nós vamos enfrentar dificuldades, que nós possamos ter o equilíbrio, que nós possamos ter a ajuda dEle, para não colocarmos a perder as bênçãos, mas ao contrário, que possamos abençoar as outras pessoas, ainda que elas nos decepcionem, nos frustrem, né? Que nós possamos então, através disso, demonstrar o nosso amor a Deus, superando as nossas limitações, superando a nossa ira, superando a nossa indignação, né? E que possamos ser dirigidos por Ele, porque quanto mais nós andamos com Ele, mais influenciados nós somos pela sua pessoa. Então, que assim seja, que possamos nos animar uns aos outros, a buscarmos sempre muito mais a presença de Deus do que as bênçãos e as suas gloriosas promessas. Deus é tudo para nós, irmãos. Que nós venhamos a estar com Ele e valorizar a sua presença. Sempre. Um grande abraço e até a próxima.